celular novo surgindo. E você com seu celular aí, você já acha ele obsoleto? Já tá um pobre, sou mó velho. Então, mó velho. E mó velho, quanto tempo ele tem? 2, 3 anos? E você está falando que ele é mó velho? Isso. É. Então, tá vendo? Como a indústria cultural, ela faz os produtos ficarem velhos muito, muito rápido, né? Antes, as pessoas compravam um produto já imaginando que aquele produto ia durar 20 anos, 25 anos, 30 anos. Hoje não. Hoje os produtos são feitos para acabar muito, muito rápido. E tudo isso por causa da indústria cultural. A indústria cultural quer fazer você consumir cada vez mais. Isso envolvendo a internet, está envolvendo a TV e vários outros meios de comunicação, né? Então a indústria cultural faz isso com as pessoas. Deixa eu ver aqui a próxima questão. E a indústria cultural, também falando de indústria cultural, transforma a cultura em mercadoria, né? Então, as músicas, teatro, cinema, tudo isso acaba virando uma mercadoria. Então, a indústria cultural faz isso com a cultura. E a cultura é aquilo que nós aprendemos em muitos e muitos lugares, né? Nós aprendemos em casa, nós aprendemos na escola, nós aprendemos com as nossas amizades. Então a cultura ela está presente em muitos e muitos lugares. Mas dependendo de onde você está, a cultura é diferente. Você sobre religião, você não aprendeu sobre o cristianismo? E se você vivesse lá na Índia, você aprenderia sobre o cristianismo? E aí, o que você acha? Não, né? Então, se você estivesse lá na Índia, você aprenderia sobre o hinduísmo, o shintoísmo. Então, são a religião que eles têm lá, né? Ah, se você vivesse no Japão, provavelmente você aprenderia sobre o budismo. Se você vivesse em algum país do Oriente Médio, provavelmente você aprenderia sobre o islamismo. Mas como você nasceu no Brasil, você aprendeu sobre o cristianismo. Então, muitas das coisas que nós aprendemos é por causa do local onde moramos. Por isso que também não existe uma cultura melhor, uma cultura pior. Tudo é cultura e depende muito da onde você vive, da onde você nasceu para ter aquela cultura. Isso na Bahia, eu gostei aí desse exemplo, Renan. Embora a Bahia pertença ao Brasil, né? E nós provavelmente falaríamos assim, os baianos aprendem muito sobre o cristianismo, mas não. Na Bahia é muito forte as religiões africanas, né? Então também tem isso. É por isso que até na Bahia, em Recife, em Pernambuco, né? Tem muitas dessas misturas da religião africana com as religiões também europeia ocidental. Então, as pessoas acabam tendo um pouco de preconceito contra isso, né? Um preconceito até muitas vezes feito pelo próprio cristão, de achar que é uma religião do mal, que macumba é algo ruim, mas muitas vezes a pessoa nem sabe o que significa a palavra macumba, que é só um instrumento, né? Então, mas a Bahia é um grande exemplo de como, onde a gente nasce, a gente está perto de determinada cultura. Então, gostei muito do seu exemplo, Renan, isso mesmo. Qual mais? Tá. E aí nós aprendemos também o que é cultura erudita, cultura popular. Então, a cultura popular é aquilo que está no povão, que é muito fácil de se fazer, né? A cultura erudita é aquela que precisa de um pouco mais de trabalho, um pouco mais de gastos, como uma ópera, que precisa de muitos e muitos gastos para produzi-la. Então, ela acaba sendo uma cultura erudita. Deixa eu ver aqui mais uma questão. Então, falamos até da questão da Bahia, preservação da cultura dos africanos, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos bastante
todo mundo já comeu feijoada um dia na vida ou come feijoada toda semana. Então isso é algo que ficaram dos escravos mesmo pra gente. Se um dia você nunca foi, se um dia você for na Bahia, você vai ver alimentos bem diferentes daquele que nós consumimos aqui em São Paulo, alimentos que são mesmo de descendência africana. Então os africanos nos trouxeram e foi preservado aqui no Brasil muito e muita de sua cultura. Então não esqueça disso. E aprendemos também sobre cultura material e imaterial. Material é aquela cultura que nós podemos pegar, por exemplo, os instrumentos do samba, faz parte da cultura material, porque você consegue pegar ali o pandeiro, o chocalho, você pega aquilo, faz parte da cultura? Faz, então é uma cultura material. Muitos quadros, muitas obras de artes fazem parte da cultura material. E imaterial é aquela cultura que nós não conseguimos pegar. Por exemplo, o samba, o estilo musical samba, nós não pegamos. Então é uma cultura imaterial. O funk, vocês sabiam que o funk já foi classificado como cultura popular aqui no Brasil. Então, se você não sabe disso, saiba que isso aconteceu. E não adianta ficar bravo, porque o funk se tornou cultural. Tem até aquela pergunta, né? Se você fosse, ou melhor, se fosse possível acabar com o coronavírus, acabando com o estilo musical. Escolhe um estilo musical, acaba com ele, e junto com esse estilo musical acabaria também o coronavírus. Qual estilo musical você escolheria para ser extinto e por que você escolheria o funk? Então é assim, né? As pessoas não gostam do funk de jeito nenhum, né? Muitas e muitas pessoas não gostam. Mas da mesma forma que nós não gostamos do funk hoje, as pessoas há 70, 80 anos atrás não gostavam do samba. E hoje o samba está muito presente na nossa cultura. Então provavelmente daqui 70, 80 anos o funk também vai ser algo assim extremamente cultural. Mas não esqueça, viu? O funk já foi colocado, embutido na cultura brasileira. Então não esqueça disso. Isso aconteceu em 2009. Então o funk foi tido como uma manifestação popular. Então a cultura é algo que nós, seres humanos, produzimos. Isso mesmo, porque falava que o samba estava muito ligado com as nações africanas, né? Que colocava assim o negro em algo de destaque. Naquele momento eles não queriam isso, não queriam mesmo. E aí o samba acabou sendo discriminado por causa disso mesmo. E quando nós achamos uma cultura melhor do que a outra, isso é chamado de etnocentrismo. Então não vamos ter esse etnocentrismo que vem de etnia, né? Então não vamos ter esse etnocentrismo. Então, meus queridos, guardem isso para avaliação bimestral, que com certeza vai ajudar bastante. Esse ponto aqui que eu falei, com certeza vai nos ajudar bastante sobre a avaliação bimestral. Então, meus queridos, pega aí a sua apostila agora. Vamos lá para a apostila. Pegue ela aí agora. Eu vou tomar aqui um pouco de água. Pegou aí a sua apostila? No capítulo 4, na página 40. Pegou ela aí? Sim, isso, Lívia, obrigado. Então nós vamos ver no capítulo 4, na página 40, cidades, desigualdades e movimentos sociais. Então aqui vai nos mostrar que as cidades, os centros urbanos, é onde tem as maiores manifestações populares e até culturais. Eu não sei se vocês, agora não, porque agora nessa época de pandemia não tem, né?
Mas eu não sei se antes dessa pandemia vocês já foram andar na Avenida Paulista durante os domingos, que a Avenida Paulista durante os domingos ela não pode passar carro, né? Então ela é fechada totalmente para o lazer. Então até quando acabar também essa pandemia é um passeio bem bacana. Então na Avenida Paulista aos domingos tem várias manifestações populares, né? Pessoas que tocam vários instrumentos, dança, apresentações teatrais também ali no meio da avenida, tem bastante disso. Então nas cidades, geralmente é onde se encontra o maior número de pessoas, é onde está concentrado uma diversidade muito grande de estilos, né? E também nas cidades é onde acontece as maiores manifestações. Você já foi em alguma manifestação? Já foi em alguma? Independente do que foi aí para essa sua manifestação, mas se você já foi em alguma, nunca foi em nenhuma manifestação, então aqui no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, tem bastante manifestações, né? Então se você não foi até hoje, mas você pode ter certeza que um dia você vai. Talvez você vá em alguma manifestação contra o governo ou em alguma manifestação contra a sua profissão que você vai ter, pedindo melhores salários, algo assim. Mas tem várias manifestações. Teve até uma manifestação aí muito recente que as pessoas de carro foram para as ruas pedir para o comércio reabrir, para as indústrias reabrirem. Então isso foi uma manifestação. Isso acontece sempre nas cidades. A pandemia ela atrapalhou um pouquinho, mas deixa eu ver aqui a sua pergunta melhorzinho aqui, que ela passou muito rápido, eu não vi. Espera aí. Ah, sim, Bianca. Então, mas é muito legal isso, né? Fica muito gravado na memória. Na minha época, eu não participei, mas eu lembro das diretas já, mas não fui. A manifestação que eu vi muito de perto foi a manifestação contra o Fernando Collor de Mello. Então ali eu fui naquelas manifestações, vi, presenciei. Isso é bem legal, é algo que realmente fica gravado na nossa memória, né? Mas cuidado, viu? Peça permissão ao seu responsável se um dia vocês forem nessas manifestações. Agora, as cidades, onde é que surge as cidades da forma que nós conhecemos hoje, né? As cidades dessa forma que nós conhecemos hoje, ela começa a surgir no final do feudalismo, em que nasce aquela nova classe de pessoas chamada de burgueses. E esses burgueses vivem do artesanato, da troca de mercadorias que eles produziam como alimentos. Por exemplo, a burguesia ela surge das pessoas que não cabiam no feudo. As pessoas passam a viver mais dentro do feudo. E por que as pessoas vivem mais? Porque passam a ter melhores alimentos, passam assim a ter mais filhos. As pessoas que antes viviam 40, 45 anos, com esses melhores alimentos, passam a viver 50, 60 anos, passam a ter mais filhos e os feudos começam a ficar superlotados. Então muitas pessoas são obrigadas a saírem do feudo. E para onde que elas vão? Elas vão para aqueles locais onde as terras não eram produtivas. E como é que se chamava esse local onde as terras não eram produtivas? Eram chamadas de burgos. Então eles não conseguiam plantar, eles não conseguiam colher, mas tinham que comer. E como é que eles vão conseguir alimentos? Então eles vão pegar aquilo que sobrava dos feudos, pegavam os restos de madeira, os restos de bronze, de ferro, e vão começar a construir vários e vários artesanatos.
E as pessoas começam a sair dos feudos, indo para os burgos, e nos burgos fazem a troca de alimentos com esses produtos que as pessoas que viviam nos burgos fabricavam. Essas pessoas que viviam nos burgos passam a ser conhecidas como burgueses. Então, centros comerciais, esses centros de troca a princípio, eram onde eram os burgos. E aí começa a surgir as cidades. E as cidades, elas eram feitas para quê? Para fazer comércio. Então guarde aí na sua cachola, aí na sua memória, que cidade está totalmente ligada à produção, à venda, que naquele momento ainda era troca, mas só que depois vai começar novamente a ressurgir as moedas. Não é que as moedas deixaram de existir, só que nos feudos quase ninguém usava dinheiro. Mas quando começa novamente esse comércio, a revolução comercial, as moedas, o dinheiro volta a ressurgir. Por quê? Porque tinha muitos produtos que uma pessoa queria, mas só que o produto que aquela pessoa tinha não interessava a outra. Então começa novamente pagar-se com dinheiro, as moedas voltam bastante à circulação. Mas por que eu falei tudo isso? Para você ter ligado aí na sua cabeça que cidade, centro comercial, está totalmente ligada ao comércio, à produção, que depois vai vir a Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial. Então tudo isso acontece nas grandes cidades. E aí na página 41, você tem até uma foto antiga. Essa foto antiga é de Londres, no ano de 1897, quando está assim no auge da Segunda Revolução Industrial. Então aqui a gente consegue ver um movimento muito grande. E nas cidades vai ser um momento assim de grande diversidade social. Nas cidades existem pessoas ricas, pessoas da classe média e pessoas da classe baixa. Você viu no filme, logo no início do filme, que mostra os trabalhadores, né? Mas os trabalhadores ali é comparado com um animal. Passa ali uma cena de vários animais. Que animais são aqueles? Lembra disso? No início do filme, Tempos Modernos. Mostra aquele monte de trabalhador saindo da estação de trem, indo para as fábricas. E ali no início do filme compara os trabalhadores com uma espécie de animal, com um animal ali que aparece. Vários animais. Qual que era? Não viram, não se lembram? Então ali parece um monte... Oi? Como é que é a pergunta? Assim, logo no início do filme, Tempos Modernos, logo no início, aparece uma cena dos trabalhadores, um montão de trabalhador, e logo em seguida, praticamente na mesma cena, compara o trabalhador com os animais, com um tipo de animal. Tem uma cena lá que aparece um monte de animalzinho. Depois você vai ver, se você não viu ou se você já viu, volta lá no comecinho do filme, que é logo no comecinho, aí vocês veem. Comparam os trabalhadores com carneiros. Você é um carneiro? E por que compara os trabalhadores com carneiros? Qual é o som que o carneiro faz? Qual é o som que o carneiro faz? Bé, isso mesmo, Gustavo, bé. Então, será que nós somos o carneiro falando é para tudo? Será que tem até uma cena bem legal? Se você tem assim um monte de carneiro, imagine aí uns 200 carneiros. E tá tudo livre assim num terreno, tudo livre. Somente uma
portinha para aqueles carneiros passar. Os carneiros podem passar pelo terreno todo, mas se alguns começam a passar pelaquela portinha, todos vão passar pela portinha. Por quê? Porque eles são acostumados a fazer aquilo que mandam fazer, né? Eles veem os primeiros fazendo, todos acabam fazendo igual. Então, por isso que os trabalhadores nas grandes cidades são comparados a carneiros, porque algo que nós somos assim ensinados a fazer, nós passamos a fazer a vida toda. Mas a gente tem outras coisas para fazer? Tem, mas como nós somos treinados para fazer aquilo, nós somos condicionados a fazer aquilo, nós passamos a fazer sempre daquela forma. Então, por isso que no filme nos mostra ali como carneiros, né? Porque nós somos assim treinados e acostumados a sempre fazer as mesmas coisas sem questionar. Então, no intervalo tem um monte de carneiro descendo essa escada, né, professor? A escola é algo assim que realmente nos treina de uma determinada forma, né? A escola, pode-se dizer assim, que ela é um treinamento para a sua vida profissional. Então, na escola você é treinado, você pode ir no banheiro a hora que você quiser? Não, você tem que pedir para ir ao banheiro. Quando você estiver trabalhando, principalmente numa linha de produção, o trabalhador também não pode ir no banheiro quando ele quiser, ele tem que pedir para ir no banheiro. Na escola você tem o seu tempo de intervalo, que são 20 minutos, assim, né? Mas se você quiser fazer um intervalo de meia hora, você pode? Você pode passar 10 minutos do seu intervalo? Então, se você passar 10 minutos do seu intervalo, você vai ser divertido. Então, na indústria, da mesma forma, se você tem 1 hora de almoço, se você fizer 1h10, você vai ser divertido por causa disso. Na escola, você não é obrigado a saber que você tem o seu lugar. Se você senta no lugar de outra pessoa, o que acontece? A pessoa fica enchendo o saco. Não é? Ou o próprio professor vai pedir para você mudar de lugar, porque você tem já o seu determinado local para sentar. Então, na indústria também você vai aprender isso, ou no comércio, você tem o seu lugar, você tem o seu posto, e se você sair ali do seu posto, você vai ser advertido por causa disso também, né? Então, na escola você ainda não ganha um salário assim, digamos isso, em espécie, você ganha de outra forma, né? Mas, de qualquer forma, você está sendo condicionado a receber uma recompensa. Qual é a recompensa que você recebe na escola? Tirando a questão do aprendizado, você vai aprender muito e o conhecimento que você tem ninguém tira. Mas esse conhecimento que você adquire, como é que ele é materializado numa recompensa? Qual é a recompensa que você tem ao estudar? A recompensa que todos veem. Qual é aquela prova que você gosta de mostrar para todo mundo? Você tem o diploma, certo? Então é uma recompensa. E você tem outra recompensa que é mais imediata ainda, que é a nota, isso mesmo. Então, o seu pai, a sua mãe ou o seu responsável, eles estão preocupados muitas vezes com o seu aprendizado ou eles estão preocupados com a nota? Michuruca? Nós já falamos sobre isso. Mas agora, isso, tá vendo? A Lívia já respondeu, está preocupado com a nota, né? Então, muitas vezes, você chega em casa, o seu responsável pergunta, que nota você tirou? Tirei 10. Então tá bom, tá ótimo. O que você aprendeu? Raramente uma pessoa pergunta isso para você. Ela pergunta a sua nota. É uma recompensa michuruca? Igual o meu salário, igual o salário do seu responsável é michuruca. Mas você é condicionado a gostar dele.
Você, mesmo ele sendo pequenininho, você não vê a hora de você receber o seu salário. É a mesma coisa a nota. A nota também você é condicionado a gostar, receber aquela nota. Você faz a avaliação